Então, nessa ação penal 508-33-76, depoimento do senhor Luiz Carlos Rios. Rios, sem S. Sem Rio. Tá. Então, como eu adiantei, o senhor foi chamado como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Ok. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Dito isso, as perguntas da defesa que arrolou a testemunha. Jacinto Coutinho, José Aldemário e Agenor Medeiros. Boa tarde, senhor Luiz Carlos. Boa tarde. Antes de começar, eu queria lhe alertar que nós fizemos questão de arrolar o senhor, porque precisávamos esclarecer alguns assuntos relacionados às licitações e os aditivos dos contratos na Petrobras. E, claro, nós, como nós não conhecemos internamente a Petrobras, nós vamos perguntar para as pessoas quem nós poderíamos indicar, o que significa dizer indicar para que pudesse vir depor e esclarecer esses pontos, mas que estivesse acima de qualquer suspeita, gente que de fato era da Petrobras e que está além das cogitações que se possa ter em relação ao resto das pessoas da Petrobras. Então, é preciso que o senhor fique ciente desde logo que a defesa não arrolou o senhor para que o senhor viesse, senão para que pudesse ajudar a esclarecer. Portanto, para nós interessa efetivamente que o senhor diga a verdade do que o senhor sabe, sem colocar aquilo que possa ser de pessoal das suas impressões, porque inclusive a lei veta. Feita essa introdução, é porque o senhor possa ficar tranquilo e saber que nós não viemos para nada a não ser isso, eu queria que o senhor descrevesse qual é a sua profissão. Eu sou engenheiro mecânico, engenheiro de equipamentos mecânico. Essa é a minha profissão. E qual função que o senhor tinha na Petrobras? Nós sabemos que o senhor era gerente do abastecimento na comissão de licitação e que estava vinculado a algumas pessoas. Qual função que o senhor tinha especificamente em relação a este ponto? Na época, a minha função era gerente setorial de implantação das destilações atmosféricas. Só o senhor pode precisar a época, então? A partir após o Carnaval de 2009, eu assumi essa gerência. E ficou até quando? Eu fiquei até 27 de novembro do ano passado e retornei para a unidade de onde eu vim, que é a unidade RECAP. Tá. O senhor participou da comissão de licitação em relação ao que aconteceu na RENEST desde a carta convite? O que eu me lembro apenas é que eu passei a participar da comissão a partir da constituição da comissão, que foi no final de março de 2009. Eu não me lembro agora a data, se era 30 ou 31 de março, quando foi efetivamente constituída a comissão de licitação. E o senhor sabe informar qual que era o procedimento para a contratação das obras referentes a esse projeto, o projeto RENEST? Sim, o que está na minha alçada, o que eu não conheço todo o processo, mas a partir de carta convite, né, na qual foram convidadas diversas empresas, né, através de um sistema de escolha de empresas, critérios técnicos e comerciais. São vários critérios utilizados, né, na Petrobras, que definem aí a classificação das empresas. E a partir daí é solicitado via instrumento oficial da Petrobras a autorização para a instalação desses processos.
Perfeito. Dentre essas empresas que eram convidadas, todas participavam do cadastro, todas tinham cadastro, todos tinham habilitação perante a Petrobras. Todas as que foram convidadas tinham cadastro e cumpriram os requisitos definidos pelo convite, pelos critérios definidos naquele momento. O senhor era do abastecimento, mas pode informar isso para nós. Como era feita a estimativa interna da Petrobras? Estimativas de preço, não é? Era feita por um setor da antiga engenharia, que agora é um outro nome, um setor especializado em estimativas de grandes projetos, grandes contratos. No que consistia, basicamente, essa estimativa? Ela tem a função de definir o valor, assim, mais, quer dizer, ela tem a função de chegar num valor estimado para o empreendimento, definindo uma faixa de tolerância, e a partir daí, essa faixa de tolerância, ela é, bom, vamos dizer assim, ela é feita por um órgão interno, como eu falei, realmente ela tem a obrigação de compor todos os custos previstos para aquele contrato, né? Esse órgão ele é capaz de fazer isso. Ele obtém, através de diversas informações do mercado, de órgãos públicos, dependendo do tipo de custo, de elemento, ele vai buscar no mercado, vai buscar em informações do próprio banco de dados da Petrobras, para poder compor todo essa estimativa. Talvez eu pudesse dizer, e o senhor confirmar, que essa estimativa era o preço que a Petrobras orçava para fazer a obra, do qual ela não passaria, vamos dizer assim. Está correto isso? Sim. Isso que o senhor disse era feito pelo setor de engenharia, essa estimativa, portanto, isso que seria uma previsão de quanto se gastaria, isso era um dado efetivamente muito importante, porque era um dado que dava o patamar da Petrobras. A comissão que o senhor participou, que era a comissão de licitação, e outras pessoas, a comissão tinha acesso a essa estimativa antes da apresentação das propostas? Não. Não tinha? Não, pelo menos no que diz a minha pessoa na função, eu não tinha acesso nenhum à estimativa, somente após a abertura das propostas que a gente tinha acesso a essa estimativa. Perfeito. Essa estimativa que se fazia na Petrobras, que era de quanto ela podia contratar, esse valor era um valor de credibilidade, quer dizer, o mercado respondia a esse valor bem, no sentido de dizer, é possível contratar, tomando por base esse valor? Ou seja, a reputação dessa estimativa era concreta, era verdadeira? Porque se pode pensar assim, uma estimativa muito alta, ninguém aparece. Uma estimativa muito baixa, ninguém aparece para contratar, naturalmente. Uma estimativa muito baixa, ninguém vai contratar. Uma estimativa muito baixa... Doutor, só o doutor está argumentando. Acho que pergunta diretamente. É para poder esclarecer, Excelência. Pergunta diretamente para nós ganharmos tempo, por gentileza. Perfeitamente. Então, o senhor disse que a comissão tinha conhecimento na abertura das propostas. Existiam limites para análise de aceitação de propostas em relação à estimativa interna? Sim, como eu disse antes, tinha uma faixa de variação aceita, definida isso antes da licitação e aprovada pelas instâncias superiores da Petrobras. E
Quanto era essa estimativa, o senhor sabe? A estimativa eu não me lembro. Sei, mas quanto podia ser esse limite? O limite poderia ser, isso eu me lembro, menos 15% a mais 20% do valor base da estimativa. De onde que a Petrobras tirava esse limite? Ou quem na Petrobras dava esse limite? Isso tem alguma estrutura internacional? Você pode explicar isso? Eu não saberia responder. Eu acredito que isso é prática de toda a comissão de licitação, mas eu não sei exatamente de onde surge essa definição dessa faixa. Perfeitamente. Vou pedir para o senhor responder um pouquinho mais alto, tá? As questões. Doutor Luiz Carlos, o senhor sabe explicar o que é FEL 1, FEL 2, FEL 3? Vou tentar explicar. FEL 1 é uma... A palavra FEL, ela vem de um sistema de planejamento de projetos, né, de planejamento e gerenciamento de projetos. E FEL 1 significa uma primeira fase da instalação de um projeto, né, a inicialização dele. Quando a gente inicia a fase de projeto conceitual, né, e a Petrobras utiliza essa técnica, essa sistemática, e acrescentando portões de aprovação, que a gente realmente chama de portões, de um FEL para o outro, passa por instâncias superiores para aprovar esse FEL. Então, o FEL 1, como eu falei, é o projeto conceitual. O FEL 2, após o FEL 1 ter sido aprovado, passa-se ao FEL 2, que inicia-se o projeto básico, e após a aprovação também do FEL 2, a gente inicia o FEL 3, que é efetivamente a implantação, na qual a gente inicia o projeto de detalhamento e efetivamente a parte de aquisições de materiais e serviços. Eu já tinha antecipado, mas é correto dizer que isso são padrões, está dentro dos padrões internacionais de desenvolvimento dos projetos? Sim. Essa metodologia é utilizada, e aí o senhor está querendo dizer que a contratação pode aparecer em qualquer dessas fases? Como é? Não, a contratação, ela normalmente inicia-se na fase de FEL 3, normalmente, mas existem exceções que dependem de aprovações superiores também da Petrobras, na qual é feito eventualmente uma antecipação de algum contrato, por exemplo, contrato de terraplanagem, né, que dá subsídio para poder adiantar um pouco o processo, né? Ou eventualmente até o projeto de detalhamento. Tá certo. Ou seja, é possível a realização dentro das etapas, vamos dizer assim, não é? Exato. No caso da RENEST, o senhor recorda em qual estágio do desenvolvimento do projeto foi realizada a licitação, que foi levar às contratações? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que foi no final do FEL 2. Acho que foi no final do FEL 2, eu não tenho certeza absoluta. Uhum. Tendo em vista esse estágio de maturação, vamos dizer, em que foi realizada a licitação, o percentual de menos 15 mais 20 estava dentro do padrão esperado? Você pode dizer isso? Daquilo que foi apresentado, naturalmente, né? Eu não saberia dizer, porque eu não sei se depende, se está associado a essa fase. Depende do tipo de contrato. Eu não saberia responder essa pergunta. Uhum. Não houve antecipação da obra? Houve um processo. Eu diria, não houve apuração da obra?
Apuração no sentido de dizer é preciso entregar rápido a obra, por exemplo. Houve uma autorização para antecipação da refinaria. Houve um processo em que foi aprovada essa antecipação. Perfeito. Com relação ao RENEST, o senhor tem conhecimento de que várias propostas ultrapassaram os limites estabelecidos pela estimativa interna da Petrobras? Ou seja, no espelho, eles foram além daquilo que a Petrobras tinha previsto? Sim. No BID, né? Sim. Foram além? Foram além do limite para a classificação das empresas. Perfeitamente. Que postura se tomou quando isso aconteceu? O senhor lembra? Foi um processo normal, apenas uma empresa foi classificada, um consórcio, estava dentro do limite, né, definido anteriormente, como eu falei, e a partir daí estabeleceu-se os procedimentos normais da Petrobras, né? Foi feita a divulgação, né, da classificação, e passou-se a aguardar o tempo legal para que uma empresa possa entrar com algum recurso, e depois passou-se a uma negociação final, e antes mesmo da negociação, não sei se eu estou me estendendo. Não, qual licitação específica que o senhor está falando da RENEST? Aqui eu acompanhava da construção das duas destilações atmosféricas. Das unidades de destilação atmosférica. Exato. UDA. Isso, a UDA. Exato. Pode prosseguir. Ok, então estabeleceu-se um estudo do demonstrativo de formação de preço, né, na qual foi feito eliminado, esclarecido algumas coisas, né, no demonstrativo, e aí passou-se a um processo de negociação, de redução, alguma negociação nesse sentido, com a empresa classificada, e aí a comissão emitiu o relatório da licitação. O senhor disse que após a abertura se passa a negociações para redução de preço. Exato. Essas negociações são duras no sentido de as exigências da Petrobras. A Petrobras faz valer suas exigências para a redução de preço? Acredito que sim. Mas é um processo, vamos dizer, não depende somente da Petrobras, né? É um processo comum de contratação no qual a Petrobras é apenas um lado, né, da negociação. O outro é a outra empresa, e a gente depende, claro, de chegar num acordo final. Claro, essa negociação acontece em todas as licitações? Isso é recomendação, e normalmente se faz negociações. Normalmente, o senhor já disse que o preço nunca vai além da estimativa, mas normalmente o preço fica abaixo, nas negociações vai para baixo o preço daquilo que é oferecido? Eu não sei dizer, porque na verdade já participei de outras licitações em muito menor grau, e existem os dois casos, né? Existem casos que ficam abaixo também, normalmente fica acima, mas isso não depende muito do tipo de licitação. Acima do que o senhor está dizendo? Da estimativa, como o senhor falou. Claro, dentro da faixa. Né? Dentro Exato. da faixa. Exato. Após a abertura da proposta das negociações, o preço da melhor proposta, se ele não se enquadrasse nos limites de estimativa, o procedimento
era sempre esse, quer dizer, sempre se chamava o vencedor e se discutia o que estava ali para se poder reduzir. Por que isso era feito? Porque podia ser que o preço da estimativa não batesse com aquilo que estava indicado pela empresa, pelas empresas? Eu não entendi a pergunta, o senhor podia repetir, por favor? Não, quando abria a negociação, o senhor diz, abria a negociação para se discutir o valor o preço, para reduzir o preço. Tinha um motivo para reduzir esse valor, era porque o que estava na estimativa em algum aspecto, porque isso, uma obra como essa, deve ser milhares de itens, mas pode ser que num determinado aspecto o preço que estava lá na estimativa não batesse no que era apresentado, então no espelho não dava redução, era por conta disso, era isso que se queria. Uma das razões é essa, após o estudo do demonstrativo de formação de preço, na qual eram ajustados o próprio valor da proposta, isso ficava registrado, né? Agora, após esse processo, né, da definição final do valor da estimativa da proposta, a gente entrava numa negociação independente, isso como eu falei, independente de ela estar acima ou abaixo da estimativa Petrobras, existe essa recomendação da gente proceder sempre a uma negociação. Então esse procedimento sempre era aplicado e foi aplicado nesses casos da RENEST, na UDA e na unidade de COC. Sim. Uhum. Mesmo dentro da faixa, isso era negociado sempre. Era. Quem negociava isso? Se fosse um consórcio, era o líder? Com quem vocês dialogavam? Com o líder do consórcio? Com as pessoas que representavam o consórcio. Não sei se é o líder, as pessoas que efetivamente... não conheço a função das pessoas que estavam naquele momento, mas eram os que eu acredito que foram até os mesmos que participaram da abertura da licitação, que participaram dessas negociações. Consta que nesse projeto teve um segundo bid. No final desse segundo bid, após a negociação, o consórcio vencedor ficou dentro dos parâmetros de aceitabilidade dos preços exigidos pela Petrobras? No segundo bid? Depois do segundo bid, né? Sim, como eu falei, ficaram dentro da faixa de tolerância da Petrobras. Perfeito. O senhor, como um dos membros da comissão de licitação, tem conhecimento de que existiu modificação nos editais e nos contratos da RENEST sem que houvesse a adequada justificativa técnica para tanto? O senhor sabe disso? Não sei que... Podia ser que o senhor soubesse. A não ser que o senhor seja mais específico. Que houve modificação. Se houve modificação, quais as modificações que apareceram? Se havia justificativa técnica para isso? Bom, o senhor, como representante da diretoria de abastecimento da comissão de licitação, sugeriu, solicitou, ordenou alguma alteração para beneficiar algum grupo empresarial? De forma alguma. O senhor foi compelido, de alguma forma, a beneficiar algum licitante? Ou o senhor sabe se alguém da comissão de licitação fez isso? Também, tanto eu não jamais fiz isso, quanto não sei de ninguém que tenha feito isso. Perfeitamente. O senhor participou de comissões para análise e aprovação de alterações de escopo? Sim. Quanto aos aditivos? Sim. O senhor está vendo que eu estou passando por um segundo ponto, né? Já não estou falando da licitação, estou falando dos aditivos. O senhor participou.
Qual era o procedimento para análise e aprovação dos aditivos? Era só o senhor? Tinha mais gente? Isso discutia? Era um grupo? Era muita gente? Era pouca gente? O senhor pode explicar isso, como funcionava? Assim? O responsável pela coordenação dessas comissões era da engenharia, né, que era responsável pelo contrato, e a gente, como regra, que o abastecimento tenha, ou melhor, o eventual cliente tenha alguém, tenha um representante na comissão. E eram feitas reuniões de negociação, análise do pleito, dos pleitos, análise técnica de custo, e depois se procedia às negociações para vamos dizer, definição do valor e a aceitabilidade do pleito. Perfeitamente. Durante a execução da obra, houve alteração dos projetos? O senhor disse que veio a citação no FEL 2, que havia antecipação, prevaleceu uma pressa, e naturalmente isso, claro, gerou problema, porque, digamos, não havia maturação. Então, o senhor acabou de dizer que a engenharia demandava, e por conta disso que analisavam a necessidade, porque isso é mudança de escopo. Doutor, as perguntas, o doutor está argumentando com a testemunha. Só para poder esclarecer de onde que eu estou perguntando. Faça a pergunta objetivamente. Se a testemunha tiver dúvidas, ela indaga daí. Perfeitamente. Então, a questão é, houve alteração nos projetos durante a obra? Foi necessária a alteração de projeto durante a obra? O projeto foi modificado durante a obra? Eu vou tentar esclarecer um pouco melhor. Na verdade, durante a obra houveram a evolução do projeto de detalhamento, não necessariamente a modificação, houve a evolução. Uhum. A licitação foi feita com o projeto, com o FID, né, que é o projeto de... O senhor acabou de dizer que a engenharia demandava, e por conta disso que analisavam a necessidade, porque isso é mudança de escopo. Doutor, as perguntas, o doutor está argumentando com a testemunha. Só para poder esclarecer de onde que eu estou perguntando. Faça a pergunta objetivamente. Se a testemunha tiver dúvidas, ela indaga daí. Perfeitamente. Então, a questão é, houve alteração nos projetos durante a obra? Foi necessária a alteração de projeto durante a obra? O projeto foi modificado durante a obra? Eu vou tentar esclarecer um pouco melhor. Na verdade, durante a obra houveram a evolução do projeto de detalhamento, não necessariamente a modificação, houve a evolução. Uhum. A licitação foi feita com o projeto, com o FID, né, que é o projeto de engenharia, é um pré-projeto de detalhamento. Uhum. E foi negociado, foi definida a licitação, e dos elementos, né, um dos critérios da licitação foram estabelecimento de quantidade determinada, que foram obtidas nesse projeto FID. Com essas quantidades determinadas foi definido que a Petrobras ela arcaria com qualquer alteração de aumento de quantidade determinada, ou se houvesse uma redução de alguns itens, haveria também negociações para reduzir o valor do contrato. Isso ocorreu. Então, durante a evolução do contrato, o projeto de detalhamento foi sendo concluído e houveram ajustes necessários. Nesse caso, particularmente na RENEST, a Petrobras ficou com a responsabilidade do projeto. O senhor confirma isso? Sim. E esse projeto,
ele veio em tempo, ele demorou? O que o senhor pode dizer dele? O projeto de detalhamento... Quem fez foi a Petrobras ou foi alguma empresa contratada, o senhor lembra? Foi uma empresa contratada que fez o projeto de detalhamento. Sim. Tanto o FID quanto o projeto de detalhamento. E ele atrasou, como além do prazo previsto contratualmente, no caso com o consórcio. O que significa dizer, quando o projeto veio com atraso, naturalmente, as questões básicas que estavam dispostas já tinham sofrido alteração. Dá para dizer que isso é também a causa também, não estou dizendo que é justo só a causa, mas também a causa dos aditivos? Sim, uma das causas. Sim, uma das causas, está certo. No processo de formação do aditivo, como era feita a avaliação dos preços propostos pela contratada? Dependendo Bom, basicamente, era avaliado o preço de mercado naquele momento, daquele item que estava sendo pleiteado, e se a partir daí a gente fazia uma estimativa, como eu falei, a engenharia que procedia a essa estimativa, e chegávamos a um valor que a gente entendia que seria justo e iniciávamos o processo de negociação com a contratada. Perfeitamente. No final desse procedimento, o que prevalecia? O preço da contratada ou a estimativa da comissão da Petrobras? O senhor lembra disso? A pergunta é genérica, mas isso é importante porque... Doutor, deixa eu lhe responder. Deixa eu explicar. Prevalecia o preço negociado, nem o preço da Petrobras, nem o preço do pleito, nem o pleito da contratada. Perfeitamente. Quais os setores da Petrobras participaram da emissão desse aditivo? Da emissão do aditivo, da aprovação do aditivo, é isso? Era só uma comissão? Não, a comissão... mais gente participava? O que eu vou perguntar é se a comissão tinha autonomia para aprovar o aditivo sozinha? Não. Isso. Ela apenas... A única autonomia dela é negociar e emitir um relatório de negociação recomendando a aprovação do aditivo. Depois ele ia para instâncias superiores para aprovação da diretoria, dependendo do valor do aditivo, ia para a diretoria executiva. Perfeito. Mais gente, então, participava disso e decidia sobre a contratação em relação ao aditivo. É isso que o senhor está dizendo? Sim. A aprovação final sempre foi das instâncias superiores. Uhum. O jurídico se manifestava em todos os aditivos que eram formulados? O senhor lembra? O setor jurídico? Em alguns aditivos, nem todos, dependendo do tipo de processo, de escopo, o jurídico acompanhava. Na verdade, pelo que eu me lembro, a grande maioria passava por avaliação do jurídico. Eu não me lembro agora, não posso afirmar se foram todos. Mas, por regra, o jurídico avalia. Só que ele avalia os aspectos jurídicos. Perfeito. Alguma vez os órgãos superiores determinaram que se aumentasse o preço da contratação? O senhor está falando do aditivo ou da contratação? Do aditivo. Na hora de celebrar o aditivo? Não reconheço, desconheço completamente. Ou seja, era rotina, então, era assim que se procedia. Vinha da engenharia, se fazia e ia, a comissão fazia o relatório, fechava a negociação, fazia o relatório, subia para a instância que devia fechar, e nunca teve
interferência de instância superior, instância inferior? Eu desconheço. Eu desconheço. Última pergunta, doutor Luiz. Quanto tempo demorava o procedimento de aprovação do aditivo, mais ou menos? Ele variou durante a obra, mas não era curto. Mas dependeu muito do tipo de aditivo e do momento da obra. Os primeiros aditivos demoraram bastante, mais de vários meses, acima de 6 meses. Outros aditivos ao longo da obra foram aprovados mais rapidamente, com 4, 6 meses, mas alguns chegaram a mais de ano, entre o trabalho da comissão até a assinatura efetiva do aditivo, a aprovação e a assinatura. Perfeitamente. Isso significa dizer que se a contratada estivesse no canteiro e dependesse do aditivo para trabalhar, ela teria que esperar esse prazo todo para poder executar o trabalho? Teoricamente, sim. Nós estamos fazendo essa pergunta para esclarecer, dentre outras coisas, porque precisamos saber se o aumento que teve no preço da Renest está dentro desse padrão, quer dizer, se justificava em face de todos esses passos que foram dados, porque partia da engenharia, era necessário. Eu não entendi a pergunta. A pergunta qual seria? Se o aumento que teve na Renest se justificava em torno de todo, em face de todo esse procedimento, desse aditivo? De todos os aditivos, porque se o consórcio não podia impor o preço, parece que tinha que ter um motivo. Nós estamos tentando buscar qual é o motivo, se isso era correto, não é nem bom nem mal, era só se era correto. O preço aumentou, mas foi correto isso, em razão do aditivo que o senhor participou da celebração, foi esse da ODA ou teve mais algum? Não, houveram diversos aditivos, e eu sempre participava das comissões de negociação dos aditivos. De todos os aditivos da Renest? Da destilação. Da destilação apenas? Da destilação. Quantos aditivos houveram? Se o senhor se recorda aproximadamente. Até eu sair de lá, a gente estava negociando acima de 20 aditivos, eu não me lembro o número exato, mas já haviam, entre prazo, alguns aditivos. Nos aditivos que o senhor aprovou, havia uma justificativa econômica para esses aditivos que o senhor tenha concordado? Eu não aprovei nenhum aditivo, eu apenas participei das comissões de negociação. O trabalho que o senhor fez, na sua compreensão, havia justificativas econômicas? Sim, todos eles havia justificativa econômica porque eram essenciais para a condução do contrato, do projeto. Mais alguma pergunta? Você já está perguntando diretamente. Claro, claro. Nós temos aqui mais 11 testemunhas. Era a última pergunta, até extrapolei. Obrigado. Outros têm perguntas? Sim. Doutor Rio, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Roberto Telhada, eu subscrevi a defesa de todos os acusados aqui presentes, todos, sem exceção. O senhor conhece pessoalmente alguns acusados? Eu nem tive... Eu dou o nome ao senhor. Eu não conheço, eu não olhei a sala ainda, desculpe, mas... Doutor Zé Delmário Pinheiro, o senhor conhece? Não. Doutora Agenor Medeiros, o senhor conhece? Agenor, sim, no processo de licitação. Matheus Coutinho, o senhor conhece? Não me lembro do nome, pode ser que eu conheça, mas eu não me lembro. José Ricardo Breguiroli? Também não me lembro. Não lembro. Há quanto tempo o senhor trabalha na Petrobras? Desde 2003. Desde 2003. 1º de agosto de 2003. O senhor tem domicílio e residência em que estado da federação? São Paulo. São Paulo. E a comissão de licitação exercia o seu trabalho na Renest, em Pernambuco? Bom, na época eu residia em Recife. Recife? Na época eu residia em Recife. E talvez o senhor possa responder uma pergunta. É certo que os funcionários da Petrobras alocados em Recife
e com domicílio e residência em outros estados da federação gozavam a cada 90 dias de um período de 5 dias de descanso remunerado? Não conheço essa. Não conhece? Não conheço. O senhor nunca ouviu falar disso? Nunca ouvi falar. Disso. Deixa eu fazer uma outra pergunta ao senhor. Objetivamente, como gosta o juízo. O senhor alguma vez recebeu algum tipo de solicitação pessoal de Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco ou Renato Duque, de qualquer natureza, durante a fase de licitação? Não. Não. O senhor recebeu algum tipo de solicitação de qualquer outro funcionário da Petrobras durante esse período, participante do departamento jurídico, do setor de engenharia ou dos vários setores pelos quais os aditivos tramitavam? Solicitação? Que tipo de solicitação? Por exemplo, para facilitar o andamento do aditivo? Não. Não. Muito bem. Quando os aditivos eram renegociados e o contrato original também, lá na fase inicial, em que se estabelecia esse período de negociação, alguma vez o senhor recebeu uma visita, além daquelas pessoas que representavam o consórcio, de outras pessoas ligadas às empreiteiras ou de fora dela, para facilitar ou deixar de cumprir o seu dever funcional? Não. O senhor nunca recebeu uma promessa ou uma solicitação para alterar alguma coisa no contrato mediante paga ou remuneração? Não. Não. Estou satisfeito, excelência. Pela defesa de José Ricardo e Matheus Coutinho. Eu pergunto à testemunha se ela sabe qual a empresa que a Petrobras contratou para realizar os projetos da Reneste. Foi a Quentec. Era uma empresa conhecida no mercado, tradicional, importante dentro desse mercado? Eu não conheço a história da Quentec. Eu não saberia afirmar se ela era conhecida ou não. Realmente eu não conhecia a história dela. Muito bem. Pela função que o senhor exerceu na comissão de licitação e mesmo hoje dentro da Petrobras, há indícios de algum tipo de irregularidade na contratação dessa empresa Quentec por parte da Petrobras? O senhor tem conhecimento, se há? Não. Tem conhecimento se o senhor Paulo Roberto Costa, o senhor Pedro Barusco, o senhor Renato Duque tiveram algum tipo de influência na elaboração desses projetos pela Quentec? Também não. Não tiveram ou não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Perfeito. Nesses aditivos dos quais o senhor teve participação, o senhor tem conhecimento que até abril de 2012, os aditivos referentes à empresa OAS, que nós discutimos nos autos aqui, em sociedade com a empresa Odebrecht, no consórcio, até abril de 2012, esses aditivos eles foram negativos em relação ao orçamento inicial da obra. O senhor tem conhecimento disso? Até abril de 2012. De 2010 a abril de 2012, os aditivos aprovados pela Petrobras resultaram no decréscimo do preço contratado? Eu me lembro, eu não tenho certeza, mas eu acho que o primeiro aditivo, o senhor deve estar se referindo a um Repenec, um aditivo de Repenec. Se o senhor está afirmando, eu não me lembro as datas. Mas houve aditivos que levaram ao decréscimo do preço contratado? Sim. Houveram 2 aditivos de Repenec. Perfeito. Quem é que negociava, em nome da Petrobras, o preço final da obra após a licitação? Quem eram as pessoas que sentavam na mesa de negociação com
as vencedoras da licitação para negociar o preço final? O coordenador da comissão de licitação junto com os membros que participavam, né? Eu era um deles. No caso da UDA e da UHT, da Renest, quem sentou para negociar com o consórcio Odebrecht e OAS? O senhor se lembra o preço final da obra? O nome da pessoa... As pessoas que sentaram para negociar o preço final. Da OAS? Sim, da Petrobras. Da Petrobras. O coordenador da comissão era o Omar. Eu era um dos representantes também, pelo abastecimento. Eu não me lembro de todos. Nós tivemos diversas reuniões. Um deles era Paulo Póvoa, também da engenharia, mas eu não me lembro de todos, que houveram realmente diversas reuniões. Os diretores da Petrobras participavam dessas reuniões? Não. Foram registradas em atas essas negociações? Sim. A Petrobras possui o registro de todas essas negociações em ata? Possui. O senhor tem conhecimento, pode nos esclarecer, quando a Quentec apresentou o projeto executivo final da obra, da Renest? Eu não me lembro a data. Acho que foi Aproximada? Aproximadamente abril de 2012, aproximadamente aí. Estou satisfeito, excelência. Outros defensores sem indagações? Luiz Carlos, defesa de Fernando Augusto Andrade Stremel e Stremel Andrade e João Alberto Lazário. Boa tarde. Boa tarde. O senhor Paulo Roberto Costa e o senhor Renato Duque, eles foram diretores da área de engenharia, da diretoria de engenharia de abastecimento até o mês de abril de 2012. É correto isso? Eu não me lembro as datas. Eu sei que foi 2012, mas eu não lembro a data. Não o senhor sabe quem sucedeu o senhor Paulo Roberto Costa ou o senhor Renato Duque após a saída deles da empresa? O Paulo Roberto Costa foi sucedido pelo Cossenza, né? E o Renato Duque foi sucedido, eu não me lembro o nome agora, não me lembro agora o nome, porque não era da minha área era de abastecimento, que é vinculada tanto ao Paulo, né, na época, quanto ao Cossenza. Eu não me lembro quem que sucedeu exatamente. Pois não. O Certo, Renato Duque. Pois não. O senhor sabe dizer se o senhor Paulo Roberto Costa ou o senhor Renato Duque tiveram influência nas diretorias de abastecimento e engenharia após a saída deles dessas diretorias? Não sei de nada. Não tenho conhecimento. O senhor não tem conhecimento? Não. Ok, muito obrigado. Estou satisfeito, excelência. Outros defensores sem indagações? Sem indagações dos demais defensores? Sem indagações. Ministério Público tem indagações? Só uns pequenos esclarecimentos, por favor. O senhor esclareceu a respeito da forma de renegociação. Quando era aberto o processo licitatório, a Petrobras tinha o valor estimado para a contratação e vinham as propostas das empresas. O senhor disse aqui que quando a proposta era superior àquele preço que a Petrobras estava disposta a contratar, havia um processo de negociação para fazer esse valor descer até o preço aceitável. A minha pergunta é a seguinte: quando é que era encerrada a negociação? Quando é que os senhores se davam por satisfeitos e entendiam que aquela negociação ela já estava suficientemente desenvolvida a ponto de ser encerrada? Eu gostaria somente de deixar mais claro assim que
todo o processo de licitação é definido uma estimativa na qual a gente não tem acesso, mas a faixa para cima ou para baixo nós sabemos de antemão. E após a abertura da proposta, aí sim a gente passa a ter acesso à estimativa e então é feita a verificação se elas estão dentro, se elas se enquadram dentro da estimativa da Petrobras e dentro daquela faixa. O fato de ela se enquadrar dentro da faixa significa, por procedimentos, por normas internas, que a proposta é aceita, que a empresa está qualificada. Então, o processo de negociação é apenas uma recomendação da empresa para que a gente consiga as melhores condições econômicas para a Petrobras. Mas não é o valor final que vai definir a conclusão da negociação, até porque o preço da proposta estava dentro da faixa aceitável. Você entendeu? Então, nós encerramos as negociações a partir do momento que a gente entendeu que não haveria mais como reduzir os preços e entendemos que seria justo. Mas isso não estava vinculado a nenhum outro valor, apenas recomendações internas das nossas... Certo. Então, a própria comissão que entendia que aquele valor estava aceitável e eventualmente encerrável, é isso? Perfeito. Isso. Tá. Outra questão, o senhor referiu aqui que trabalhou nos processos licitatórios. O senhor chegou a acompanhar a execução física dessas obras? Sim, até dia 27 de novembro do ano passado, 2014. Tá. E o senhor imagina que tenha entrado em contato com empregados de diversas empresas, além da própria contratada, também das subcontratadas por ela? Sim, mas era muito eventual esse contato, muito eventual, porque a Petrobras ela tem uma forma de trabalho que o responsável pelo contrato, quem tem que conduzir o contrato, é a engenharia. E nós participávamos das comissões por força de regras internas, mas e a gente também não acompanhava a obra no sentido de fiscalização da mesma, que era responsável pela engenharia. Então eu só tinha o meu contato maior com as empresas eram em dois momentos, nas reuniões de negociação e em algumas reuniões de planejamento do contrato em si. A minha pergunta é bastante específica, se em algum momento o senhor entrou em contato com algum empregado dessas empresas que eu vou referir, ou sabe de algum serviço que elas efetivamente tenham prestado na obra, né? A MO, Rigidez, RCI, GFD, o senhor conhece essas empresas, já ouviu falar? Algumas já ouvi falar, mas eu não conheço. Se elas não. efetivamente prestaram algum serviço na refinaria, o senhor tem lembrança, tem conhecimento? Não tenho lembranças, doutor, não tenho lembrança. Estou satisfeito, obrigado. Um esclarecimento do juízo muito rapidamente. A licitação a que o senhor participou foi só da UDA, da UDHT não? Não. O HDT não? Não. Tá. E quem definia as empresas que iam ser convidadas para o certame? A comissão fazia uma análise técnica, definia os critérios, atendendo aí as regras internas da Petrobras e propunha uma lista das empresas e solicitava... Propunha para quem? Para as instâncias superiores, para aprovação. Enviavam... Quem que aprovava das instâncias superiores? Acho que era a diretoria, não sei se era a diretoria executiva ou apenas a diretoria de engenharia, eu não me lembro ao certo, mas passava para as instâncias superiores, para aprovação. Nesse caso da UDA, as empresas que a comissão propôs foram todas convidadas? Sim, acredito. Eu acredito que sim. Teve alguma inclusão ou exclusão? Não, eu desconheço. Eu não entendi bem. Nessa da UDA houve rebide ou foi Sim. só uma licitação?
Não, houve uma segunda licitação, da qual eu participei. A primeira eu não participei, eu não estava neste projeto na primeira. Na primeira licitação o senhor não estava? Não estava. E foi feita a nova licitação, acho que o senhor explicou, porque o preço ficou acima do aceitável, é isso? Sim, porque ficou acima da estimativa Petrobras, da faixa dela, com certeza. Houve alguma empresa incluída nessa segunda licitação, no convite? Eu desconheço, porque eu não participei da primeira, eu não sei quais as empresas foram convidadas na primeira licitação. Mas não houve uma verificação na ocasião, no sentido de, olha, essas já foram convidadas na anterior, então vamos convidar outras, ou vamos convidar essas, ou vamos convidar essas e incluir algumas? Sim, eu não sei responder, porque eu próprio não fiz essa verificação. Como eu falei, eu não era o... Mas não seria uma preocupação relativamente óbvia da comissão de fazer essa verificação? Com certeza, a comissão fez isso, mas eu estou falando pela minha pessoa, e eu não tenho essa informação, porque eu não era o coordenador e eu também não tinha participado da primeira licitação. Eu cheguei no empreendimento no momento em que o processo da segunda licitação já estava andando, e eu pouco pude participar de definições. Eu cheguei após o carnaval e a licitação foi aberta em abril. As propostas foram abertas em abril. Elas já estavam sendo feitas, a documentação já estava... O senhor não participou da fase de definição de quais empresas seriam convidadas? Não participei. Dos aditivos, eu não sei se eu entendi bem, o senhor participou, vamos dizer, dessa negociação e contratação, somente dessa UDA ou de outras também? Nos aditivos também, só da destilação, só da UDA. Da Repar, as licitações que houveram na Repar, o senhor participou de algo relacionado a Repar? Não. Não só essas questões. Excelência, nos decorrentes dos questionamentos, Vossa Excelência, que eu pensei em uma coisa aqui, mas decorrente do que Vossa Excelência perguntou. Tem alguma objeção, doutor? Absolutamente. Só retornando em relação às empresas que participavam do BID e do REBID, elas tinham capacitação técnica para participar disso? Sim, estavam dentro do critério técnico adotado, uma nota definida pelo coordenador, pela comissão. Dentro daquele alcance que a Petrobras estipulava, se chamava para negociação, é correto? Eu não entendi. Sempre se negociava, em todas as licitações que eram ganhas, sempre se negociava o valor. Doutor, daí isso já foi perguntado. Sim. Não, Excelência, é só para a próxima pergunta, para não ter que explicar a próxima pergunta. Essas discussões eram aprofundadas quando havia essa discussão sobre a negociação de preços que o senhor referiu? Estavam dentro da nossa capacidade técnica de avaliação. Eram demoradas? Se Houveram protraíam no tempo? Houveram diversas reuniões para isso. Era resolvido numa reunião só ou em várias reuniões? Houveram diversas reuniões. Podia durar anos? Eu não entendi. Se podiam durar no tempo mais que 365 dias? Mais do que um A ano? As negociação- negociações da contratação? As discussões, Excelência. As discussões desse caso da UDA duraram mais de um ano? Entre o fim da licitação e a contratação? Essa Não. negociação do preço? Não, durou pouco tempo, não foi tão demorado, não foi tão demorado assim. Foi em abril e eu não me lembro agora da data em que foi encerrado o processo, não me lembro agora, mas foram uns 2 ou 3 meses, eu não lembro exatamente. Isso está em todos os processos. Tá certo, senhor Luiz. Então, com isso eu declaro encerrado o depoimento do senhor Luiz Carlos Rill. Nós podemos, então,